Olá, estudantes Plagiader. Meu nome é Leonardo Xavier da Silva e nos dois vídeos anteriores relacionados ao módulo 2, Estado, Macroeconomia e Políticas Públicas, vocês puderam observar o contexto histórico de formação e de criação da macroeconomia, os objetivos de política macroeconômica e os instrumentos de política macroeconômica para atender aqueles objetivos de política macroeconômica. Agora, nesse vídeo final, a intenção é permitir que a gente observe, além dos objetivos do instrumento de política macroeconômica, a estrutura da análise macroeconômica. Então vamos lá. A estrutura da análise macroeconômica está dividida em duas chamadas partes da economia, que é a parte real e a parte monetária da economia. Na parte real da economia, o primeiro mercado, que muitas vezes é o mais discutido, é o mercado de bens e serviços. Partindo da ideia de que nesses grandes cinco grandes mercados, melhor dizendo, a gente tem uma condição de equilíbrio que é de oferta igual a demanda. Nesse caso, oferta agregada igual a demanda agregada por bens e serviços finais, como vocês podem verificar nas variáveis determinadas desse mercado. E são essas variáveis o nível de renda, o PIB. Então, quando a gente avalia o PIB, a gente está olhando o mercado de bens e serviços. O nível de preços. Esse nível de preços é estabelecido por índice de preços. Por exemplo, índice de preço ao consumidor amplo, calculado pelo IBGE, e divulgado todos os meses. E ele vai estabelecer ao longo do tempo se nós estamos ou não num processo inflacionário. Lembrando que a inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços da economia. E aí a gente vai observar itens específicos da chamada demanda agregada, que é o consumo agregado, também conhecido como consumo das famílias, que é a parte mais representativa da demanda agregada. No Brasil, em torno de 60% de toda a demanda agregada é consumo das famílias. A poupança agregada, que é o dinheiro que não é consumido e que sobra logo vira poupança, no sentido bem amplo, genérico. Os gastos com investimentos agregados, sejam eles investimentos nacionais ou investimentos estrangeiros, as exportações globais e as importações globais. O segundo mercado, dentro da parte real da economia, é o mercado de trabalho. Lembrando mais uma vez que a condição de equilíbrio é oferta igual a demanda. Nesse caso, quem é que demanda mão de obra? Quem é que demanda trabalhadores? Quem quer empregar esses trabalhadores? Eu estou buscando contratar trabalhadores, então estou demandando mão de obra. E isso vai ter uma relação com o salário real, o quanto que esse trabalho gera de renda para as empresas e como é que isso pode se refletir em salários, e também em relação à projeção, planejamento, expectativa ou desejo de nível de produção por parte das empresas. E a oferta de mão de obra, ela é feita pelos trabalhadores. Nós estamos nos oferecendo para ocupar um determinado posto do mercado de trabalho, e isso é função do salário real ou do salário real esperado e da chamada população economicamente ativa. O que é isso? É aquela parcela da população que está já em idade para trabalhar e que está disposta a trabalhar, estando ou não empregada. Se ela não está empregada, ela está procurando emprego. Se ela está empregada, ela está efetivamente economicamente ativa. E aí as variáveis determinadas nesse mercado são o nível de emprego e a taxa de salários monetários. Observado então esses dois mercados do lado real da economia, a gente ainda tem o lado monetário da economia. Aqui a gente tem a demanda por moeda e a oferta de moeda. A demanda por moeda é feita por nós queremos moeda, nós demandamos moeda. Então nós somos agentes privados. Numa economia em equilíbrio, o principal demandante de moeda é o setor privado. E quem oferta a moeda? A responsabilidade pela disciplina e pela oferta monetária é da autoridade monetária. Então, como eu comentei com vocês no vídeo anterior, a gente tem um sistema financeiro nacional. E a execução da política monetária ela se dá sobretudo e principalmente pelo Banco Central do Brasil. Então, por isso que a oferta de moeda é uma função do Banco Central, autorizando ou não uma atuação mais forte dos bancos comerciais. Vocês lembram daquela ideia das reservas compulsórias? Então, o Banco Central pode diminuir a quantidade de dinheiro que fica parado nos bancos comerciais para permitir que os bancos comerciais emprestem mais dinheiro, pode aumentar a quantidade de dinheiro parado dos bancos comerciais, o que impede os bancos comerciais intermediarem recursos entre os agentes superavitários para os agentes deficitários. Condição de equilíbrio oferta de moeda igual a demanda por moeda.
variáveis determinadas são a taxa de juros e o estoque de moeda. Aqui vale uma curiosidade, né? Se a gente está demandando moeda demais, a gente procura moeda, existe uma estabilidade na oferta da moeda, qual é a ideia que se observa? Começa a aumentar a taxa de juros, porque o dinheiro é escasso. E a forma de equilibrar a oferta e demanda por moeda aumentando a taxa de juros. O caminho inverso é bem verdadeiro. Mas tem muita moeda à disposição do público, o público não está interessado em captar essa moeda para demandar essa moeda para os seus gastos correntes, por exemplo, e aí a gente começa a observar uma queda na taxa de juros. O excesso de oferta de moeda provoca uma queda na taxa de juros. Seria como imaginar a taxa de juros como um preço da moeda. E o estoque de moeda também é outra variável que é determinada nesse mercado. O estoque de moeda é, sobretudo, definido pela atuação do Banco Central. Também do lado monetário da economia, a gente tem o mercado de títulos. Esses títulos eles podem ser, no sentido bem genérico, papéis emitidos pelos governos, pelos bancos centrais, pelos agentes privados. Então, duplicatas, certificados de crédito, notas do Tesouro Nacional, bônus do Tesouro Nacional, que são, nesses casos, títulos públicos, são todos os títulos, é um mercado bem amplo de títulos. Então, qual é a ideia dos títulos? Ele normalmente é emitido pelos agentes que querem gastar mais e potencialmente são deficitários, e são oferecidos para aqueles agentes que têm dinheiro sobrando, que são agentes superavitários. Então, agentes cuja renda supera os gastos, eles podem emprestar para agentes cuja renda é inferior aos gastos ou a planejamento de renda superior aos seus gastos. Os agentes superavitários têm renda que supera os gastos, deficitários são receitas inferiores aos seus gastos. O governo, por exemplo, é um agente que é deficitário. Então, ele precisa emitir notas do Tesouro Nacional, vender para aqueles agentes superavitários para poder financiar os seus gastos. A condição de equilíbrio é a oferta de títulos igual a demanda por títulos. E a variável determinada é justamente o preço desses títulos. E aí, por fim, lembrando daquela discussão que nós fizemos lá em relação à taxa de câmbio, aí tem uma vinculação com o mercado cambial, a gente tem o mercado de divisas. Transações que a economia tem com o resto do mundo, e normalmente essas transações elas têm uma unidade monetária conhecida por todos, que é o dólar. A demanda por divisas, em outras palavras, são aqueles agentes que precisam comprar os dólares no Brasil para fazer uma importação, por exemplo, enviar dólares para o exterior. Então, por isso que o exemplo colocado no slide é um exemplo que ele ocorre em função das importações e mesmo a saída de capital estrangeiro, pelo mercado financeiro, pelo mercado de capitais. Tem muita empresa estrangeira que atua no Brasil e que envia lucros para o exterior, então eles demandam divisas. E a oferta de divisas, por sua vez, ela ocorre por causa das exportações e da entrada de capital estrangeiro. Então, investimento estrangeiro direto, como você pode observar eventualmente no balanço de pagamentos. Isso é a entrada de divisas, entrada de dólares no país. A condição de equilíbrio vai ser quando a oferta de divisas for igual à demanda por divisas. E qual é a variável determinada aqui? É a taxa de câmbio. Com esses 5 grandes mercados, 2 do lado real, 3 do lado monetário da economia, a gente encerra as discussões do módulo 2. Espero que os 3 vídeos sejam auxiliares na compreensão do conteúdo dessa discussão sobre Estado, macroeconomia e políticas públicas. Espero que vocês aproveitem bem, que participem dos fóruns e que sejam bem-sucedidos na tarefa de disposição de vocês no módulo 2. Um grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo.